Olá a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Hoje eu quero falar da demissão do ministro da Educação, o Weintraub, né? Só que eu não quero focar nas polêmicas dos ministros, porque fica um papo bastante ideológico e eu não cumpro o papel que eu tenho aqui com vocês de trazer vídeos mais técnicos. Eu quero, na verdade, insistir em um fato. O fato é que aqueles gestores, agentes públicos que chamam muita atenção às polêmicas, em geral, eles desprezam outras áreas, como, por exemplo, a área da gestão e, basicamente, no vídeo de hoje, a gestão da educação. Meu ponto vai ser mostrar para vocês que, enquanto o Weintraub falava diretamente para a militância sobre a revolução que ele estava fazendo na educação, na verdade, praticamente não houve investimento nenhum em educação, um investimento muito pouco em educação. Essa falta de investimentos eu quero mostrar para vocês. Não tem necessariamente a ver com a pandemia. Essa falta de investimentos não tem a ver com a herança maldita deixada pelo governo do PT. E um terceiro ponto é que você não faz revoluções na educação sem investimentos na educação. É isso. Se você se interessa por esse conteúdo, eu peço que se inscreva no canal e deixe sua contribuição ou seu xingamento aqui embaixo. Bom, para entender esse comentário que eu vou fazer hoje sobre a queda do ministro, eu vou ter que lhe explicar algumas coisas de administração financeira do Estado, direito financeiro, finanças públicas, não tem jeito, né? Mas basicamente o que você precisa saber é que a administração financeira do Estado consiste na arrecadação de dinheiro para despender com serviços públicos. Existe um negócio que a gente chama de ciclo orçamentário, em que o Estado ele procura arrecadar dinheiro através de tributos e uma série de contribuições, com o objetivo de atingir a sua finalidade precípua, que é prestar serviços públicos aos cidadãos. E essa administração financeira do Estado será tão melhor quanto houver um equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas gastas, né? De modo que existem problemas tanto na receita quanto problemas na despesa. Se você não arrecada, você não consegue prestar serviços públicos. E se, por outro lado, você arrecada, mas você não gasta, não investe esse dinheiro, você também não consegue prestar serviços públicos. E aqui eu estou muito antenado com as ideias do economista Gustavo Yosh, que escreveu esse livro que eu recomendo para todos, A Ignorância Custa um Mundo, em que ele faz um debate muito interessante com vários modelos econométricos, que mostra que seria possível fazer uma revolução na educação brasileira sem gastar mais, gastando apenas o que já está previsto no orçamento, a nossa quantidade de PIB, o percentual do PIB. O problema, que aqui é o ponto central, é que o Ministério da Educação e esse governo, ele está tão preocupado com polêmicas que ele não está gastando nem o que está no PIB. E aí a grande pergunta que fica é como vai gerar uma revolução na educação se você não investe em educação, né? Os números demonstram, e esse é meu ponto nesse vídeo, uma total incoerência do governo. Por quê? A promessa de campanha do presidente Bolsonaro foi que ele investiria muito menos em educação superior, que é um negócio de balbúrdia, é um negócio de comunista, e investiria muito mais na educação básica, né? Educação fundamental e no ensino médio. O que ocorreu, na verdade, foi que ele investiu muito pouco na educação básica e o volume de investimento em educação superior ainda continuou nos patamares regulares se a gente pega os últimos 5 anos. Então eu vou analisar os dois
esses 2 anos, os 2 exercícios financeiros, um finalizado, que é o de 2019, e o de 2020, que estamos na metade desse exercício financeiro, para ver se o que eu estou falando aqui tem alguma coerência, né? E aí eu preciso explicar para vocês mais um conceitozinho de finanças públicas, que é o conceito de empenho. Você empenha quando você reserva determinados gastos públicos para determinadas áreas públicas, e você faz isso através de uma nota de empenho. Mas empenho é reservar determinado dinheiro para dar conta de determinado gasto público. Veja que em 2019, se a gente pensa em áreas ligadas à educação básica, como transporte escolar, construção de escolas e compra de livros didáticos, o governo empenhou apenas 79% do orçamento ligado a essa área. E o que já chama atenção, porque durante todo o ano de 2019 ele deixou de empenhar 21% desses gastos, ou seja, ele não gastou com essa área. Desse empenho que foi feito, 68% foi efetivamente gasto. Então, menos de 70% do que ele poderia gastar com essa área de transporte escolar, construção de escolas e compra de livros didáticos foi gasto pelo governo. Isso representa 6,5 bilhões de um orçamento de 12,2 bilhões. Então, o primeiro ponto, e isso vocês vão ver nesse vídeo, que talvez vai ficar um pouco longo e um pouco chato, porque tem muita análise de números, o governo ele gastou menos de 70% do que ele poderia gastar com aquilo que, diz ele, é o foco do seu governo, que é a educação básica. Mas vamos pegar outro programa governamental, que é o programa Pró-Infância. Nesse programa Pró-Infância, para 2020, isso estava obviamente na Lei Orçamentária Anual 2019, esse programa Pró-Infância tinha como objetivo construção de creches, ou seja, tem a ver com educação básica. Estavam empenhados 58 milhões só para a construção de creches. E você fala, pô, mas isso é muito dinheiro, esse governo é extraordinário. Mas veja que se a gente comparar esse dinheiro empenhado com o exercício financeiro anterior, que é o de 2018, governo Temer, esse dinheiro é correspondente a 13% do que foi gasto pelo Temer só com construção de creche. Então, se a construção de creche é fundamental para que as mães possam trabalhar e já é o início de uma vida escolar, e esse é o foco do governo, que a gente está interessado na educação básica, o governo gastou apenas 13% com construção de creches. É o menor investimento desde 2013. Mas claro, são ações isoladas. Vou pegar outro programa do governo, outra ação no caso, né? Porque mais um dado de direito financeiro, de atividade financeira do Estado. O orçamento é criado por base em programas, que são diretrizes governamentais sobre a direção que o governo vai seguir com o seu gasto público. E esses programas são divididos em ações, e ações são divididas em projetos e um monte de outra coisa. Então, uma ação governamental que foi o apoio à infraestrutura para a educação básica. Apoio à infraestrutura para a educação básica. Nossa, o governo diz que a sua função vai ser gastar com a educação básica. 2019 ainda não tinha Covid-19, ainda não tinha pandemia. Ora, quando a gente vê um orçamento de 1,7 bilhão previsto para essa ação de apoio à infraestrutura para a educação básica, apenas foi gasto 30 milhões. Isso corresponde a 2% do orçamento destinado a essa ação, que é o foco, em tese, do governo, pelo menos nos discursos. Vamos pegar um último programa, que é o programa Dinheiro Direto na Escola. Foi empenhado 52% de um orçamento de 2 bilhões. Ou seja, eu tenho um orçamento para o programa Dinheiro Direto na Escola e eu empenho apenas metade
desse orçamento, pouco mais da metade. E na verdade pagos só foram 49%. Qual é a conclusão? Eu poderia passar horas aqui falando desses programas e ações governamentais. A conclusão é que em 12 meses de governo, estou falando de 2019, houve uma baixíssima execução orçamentária dos recursos federais. E os discursos do governo ligados à Covid-19, não tem como investir porque estamos em crise financeira, ou ligados à herança maldita do PT, não tem como investir porque o PT deixou o Estado quebrado. Veja, você tem um orçamento de 2019 e você faz uma execução orçamentária baixíssima, né? E isso já estava comum, isso já era comum na época do outro ministro da Educação, o Ricardo Vélez. Não sei se vocês se lembram, uma interpelação que a deputada Tabata Amaral fez na Comissão de Educação em relação a esse ministro da Educação, que depois caiu para entrar o Weintraub, dizendo que ele não tinha planejamento e ele não executava minimamente o destinado para educação. Parece que a situação não mudou, mas vamos dar um crédito para o governo. Vamos analisar o orçamento de 2020. Aqui eu estou pegando um relatório do Todos pela Educação, né? Uma associação especialista em educação. O que nós vemos é que 60% dos gastos realizados pelo Ministério da Educação até abril desse ano referem-se a compromissos assumidos no ano passado, mas que não haviam sido executados. O que é isso? Eu falei para vocês lá no início do vídeo que empenho é quando você reserva uma quantidade de dinheiro para gastos públicos. E agora eu vou falar de outra noção de direito financeiro que é de restos a pagar. O que é restos a pagar? É o empenho, ou seja, aquilo que foi reservado para gastar em um determinado exercício financeiro, mas não foi gastado. Aí pode passar para o outro ano, tem umas regrinhas aí, mas isso é restos a pagar. E aí o que se percebe é que de 1,1 bilhão de pagamentos discricionários, que é aquele pagamento que o governo é obrigado a fazer, ele escolhe, feitos até abril, 1,1 bilhão, 90% eram referentes aos restos a pagar. Ou seja, 9 em cada 10 gastos públicos ligados à educação em 2020 eram referentes, na verdade, a gastos que não foram executados em 2019. Isso é muito grave. Não sei se vocês estão entendendo a dimensão. Se a educação é o setor governamental que vai dar qualificação para os brasileiros, inclusive em momentos de crise, eles terem uma capacidade de sair melhor da crise, vai dar formação a esses brasileiros, a gente não está executando nada dos investimentos em educação. A gente investe, se a gente pega em matéria de PIB, muito menos do que os países da OCDE, que o Brasil quer entrar. Mesmo esse pouco investimento que a gente faz, que é destinado pelo PIB, a gente não está nem executando esse investimento. Isso gera uma bola de neve, que eu vou explicar por quê. A execução dos restos a pagar, ela é incluída nos limites que tem um governo para investir em determinada área. De modo que o que não foi executado no exercício financeiro passado reduz o espaço para financiamento de novas ações no atual ano. Então, o que não foi executado em 2019 pode, de acordo com regras específicas, ser executado em 2020. Só que esse dinheiro já compromete o limite para ser executado em 2020. Se, por exemplo, eu tinha 1 bilhão para ser executado em 2019 e eu executei a metade disso. Se eu tenho em 2020 1 bilhão para ser executado, eu já desconto essa metade que não foi executada no ano passado. Então eu só tenho a metade para executar aqui, nesse ano. Então isso gera uma bola de neve. Você não vai executando no ano passado e aí você fica com menos dinheiro para executar no outro ano, né? E isso inviabiliza, obviamente,
os novos gastos, né, os novos investimentos em educação. Para vocês terem uma ideia, levando em conta a administração direta do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os pagamentos feitos esse ano relacionados a compromissos passados consumiram 57% dos limites de pagamento, quase 60%. Então, de 10 que eu posso executar esse ano, investir em educação, 6 já está comprometido, porque foi o que eu não executei no ano passado, né? E aí a gente chega, finalizando esse meu comentário um tanto extenso, a gente associa isso com a crise econômica que surgiu lá em 2014 e 2015, em que a gente percebia que os países europeus, mas também Estados Unidos, Japão, Austrália, Singapura, eles, com a crise econômica, eles aumentaram o investimento em educação, porque eles consideram que investir em educação vai propiciar a saída mais rápida dessa crise econômica. E o Brasil, obviamente, que diminuiu os investimentos em educação, mas isso não é relativo necessariamente ao governo Bolsonaro. Embora, quando ele assumiu, ele fez vários cortes de bolsas de pesquisa, porque é um negócio de baderna essas universidades. Não sei se vocês se lembram, o Weintraub falava, inclusive, que nas faculdades tem hectares de plantação de maconha. E, obviamente, como toda afirmação do Weintraub, como quase toda afirmação do Bolsonaro, eles nunca provam, né? Eles jogam para militância, mas nunca provam, como eu estou fazendo aqui, com números. O que eu quis mostrar nesse vídeo é que, embora o discurso seja de que os parcos investimentos em educação têm a ver com a herança maldita deixada pelo PT e a crise gerada pelo Covid-19, eu quero mostrar que o abuso de polêmicas passou por esconder, terminou por esconder uma completa má gestão da pasta educação. E se nós já conhecemos o governo Bolsonaro, tinha o Ricardo Vélez, que era horrível, um ministro horrível, entrou o Weintraub, que é outro horrível, a tendência é que entre um mais horrível ainda. Se a gente pensa na pasta da saúde, por exemplo, a gente vê que quando sai um, vai entrando os piores, e não há como não esperar isso da pasta da educação. É isso, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima.